Você quer aprender a fazer uma bolsa de silicone? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar, além de fazer uma shoulder bag linda, vou te dar várias dicas para fazer uma peça com acabamento perfeito. Meu nome é Patrícia, do Patrícia Leal Atelier, e eu espero que você goste do que eu vou mostrar aqui. Então, já tem tempo que algumas pessoas me pedem para ensinar uma bolsa em silicone e uma bolsa shoulder bag. Eu resolvi juntar as duas coisas e eu vou ensinar vocês a fazer uma shoulder bag quadradinha e usando o silicone, que é um material fácil de limpar, é um plástico, né? E hoje, com o momento que a gente vive, passar um paninho molhado para higienizar e só é muito prático, né? Então, para o dia a dia corrido da gente, nesse momento, é uma bolsa muito legal. Pode ser feita de vários tecidos, com vários materiais, com vários formatos diferentes. Hoje eu resolvi ensinar essa aqui quadradinha no silicone. Ela tem um bolsinho atrás também, né? Para você colocar um cartão ou o celular. A parte de trás é a parte que fica encostada no corpo, então até por uma questão de segurança. No caso dessa aqui, eu fiz a alça estampada, já fixa na própria peça, mas a que a gente vai fazer é uma alça que vai com um mosquetão na ponta para você poder brincar de trocar se for o caso, né? Ela tem um fecho com zíper. Bora lá costurar? Eu vou baixar a câmera para mostrar direitinho o passo a passo dessa peça. E não se preocupem, pois a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. Inclusive, esses materiais todos aqui que eu tô usando são da Companhia dos Plásticos, que são os meus parceiros. E nas compras lá, você usando o cupom Patrícia5, você tem 5% de desconto. Combinado? Vamos costurar, pessoal? Para essa peça que a gente vai fazer agora, eu vou usar um silicone off-white, tá? Mais para cinza, né? Eu resolvi fazer uma composição de cor com preto para poder usar essa alça, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, como eu falei, não se preocupem com as medidas, vai estar tudo na descrição do vídeo. Eu vou falar aqui, mas não precisa anotar não, tá? Então, eu tenho 1,5 m de alça, uma alça estampada, de 4 centímetros de largura. Por isso, eu tenho 2 mosquetões de 4 centímetros de largura e também o regulador de 4 centímetros de largura. Eu vou fazer o tirante da bolsa com 3 centímetros. Não precisa, porque como ele vai só encaixar o mosquetão, não precisa que ele seja da mesma largura. Então, eu cortei 2 retângulos de 3 por 7 no material, no silicone. E tenho aqui 2 meias argolas também de 3 centímetros. Vou usar 2 cursores. Meu zíper, vou usar o preto, tem 34 centímetros. Vou usar o vivo preto. Minha etiqueta tá aqui. Peguei um pedacinho de silicone preto para poder fazer o acabamento do vivo. Vou usar o viés de boneon preto também. E para peça, para a bolsa que a gente vai fazer, eu cortei aqui 2 quadrados de 18 por 18. Eu arredondei os cantinhos com o carretel, né, da linha, com essa parte aqui do carretel da linha. Eu tenho também um pedaço de 14 de altura por 18, onde eu arredondei aqui embaixo, que é o bolso que eu vou fazer. Eu tenho 2 pedacinhos eu tenho 2 tiras de 4,5 por 30, que vai ser o meu canal do zíper. Não vou usar forro, porque o silicone é um material que muitas vezes não precisa, né? A não ser que você queira. E tem um canal aqui de 7 por 35,
que vai ser o outro lado do nosso fole, né? A continuação do nosso fole, que vai fazer a estrutura da profundidade da bolsa. Eu começo a minha costura separando todos os materiais que eu vou precisar. Vou deixar aqui um card para você ver, se você ainda não assistiu, para você assistir um vídeo que eu fiz falando dessa preparação e organização de trabalho, para a gente poder ter um tempo mais produtivo, né? Afinal de contas, o nosso bem mais precioso aqui na costura criativa é o tempo, tá? Então, já tá tudo separado, minhas carretilhas cheias, tá tudo aqui, as ferramentas que eu vou usar. Partindo disso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar a minha alça e já deixar ela separada para partir para a costura da bolsa. Vamos lá? Eu vou primeiro selar a beiradinha da fita, porque como ela é de nylon, ela desfia, mesmo a gente costurando, para não correr esse risco, para ter um acabamento melhor, eu vou dar uma seladinha aqui com o isqueiro, com a parte azul da chama, para não correr o risco dela desfiar depois, né, no uso do dia a dia. Feito isso, eu vou costurar, vou passar a minha alça por dentro do meu regulador, vou passar por essa parte móvel aqui, ó, tá? Eu vou abraçar essa parte móvel. Então, vou passar por cima, passo por baixo, ó. Aí eu faço uma dobrinha na beirada da alça e vou passar uma costura aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá presa aqui na parte móvel do regulador, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui pra prender a alça. Passei a costura, queimei as pontinhas da linha pra não desfiar. E aí, agora, ó, com o lado que eu costurei, tá vendo que fez a dobrinha aqui, eu vou esticar ele e vou colocar um dos mosquetões. E agora eu vou passar a ponta da alça por dentro da peça do regulador e vou passar pela outra margem, fazendo esse movimento aqui. E aqui eu vou colocar o outro mosquetão. Vou fazer uma dobrinha aqui na beirada da alça e vou passar uma costura novamente. E aí, a nossa alça tá pronta. Pronto, fiz a costurinha aqui. E aí, nossa alça está pronta. E aí, eu vou reservar. Eu tô usando aqui a linha de nylon 60, a linha de poliamida, que é uma linha trilobal, e por isso que eu queimo ela, porque ela é feita de nylon, tá bom? A minha agulha é uma agulha 18, e o ponto que eu uso é o 4 em toda a peça, tá bom? Feito isso, agora eu vou fazer o meu canal do zíper. Vou pegar as minhas duas metades aqui de 4,5 por 30. Eu vou escolher o lado fosco da bolsa para ser o lado principal, tá? Então, eu vou colocar o zíper com a parte da cremalheira virada para o lado fosco. Vai sobrar uma beiradinha aqui de um lado e uma beiradinha do outro. E eu vou passar uma costura de pé de máquina, tá? O meu pezinho aqui, ele é um pezinho de 1 centímetro, então a medida de costura dele é de meio centímetro. Eu vou rebater a costura de fora a fora, lembrando que a gente sempre começa a costura com retrocesso e termina a costura com retrocesso, para dar garantia e firmeza à sua peça. Prontinho.
Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como o silicone é um material que não desfia, eu não preciso fazer acabamento com viés aqui. Mas se você quiser, você pode passar um viés aqui e depois rebater, tá bom? Ficou assim nosso canal. Agora eu vou colocar o cursor. Ó, atrás ele fica assim. E aí agora eu vou colocar o cursor. Eu coloco 2, porque eu acho que fica mais fácil de você abrir e fechar a bolsa. Tá vendo que aqui no encontro dos cursores não deu nenhuma barriguinha, né? Na cremalheira do zíper, sinal de que ele tá certinho, tá? Agora eu vou fazer uma costura de acabamento, é mais por detalhe, tá? Na lateral da tirinha que eu vou usar para tirante com meio pé de máquina. Por isso que eu escolhi essa cor clara e a linha escura, para exatamente fazer esse detalhe nas costuras e ficar com um acabamento assim, ó. Tá vendo? De contraste. É isso que eu tô falando, ó. A costurinha de contraste aqui, né? Da linha preta no material branco. Off-white, cinza, depende de quem vê. Eu enxergo off-white, a Bruna, minha filha, enxergou cinza, enfim. Aí eu vou passar uma costurinha de segurança aqui com um pé de máquina, só para prender a peça e esse tirante ficar posicionado e não dar trabalho na hora de costurar. Fica assim. Feito isso, eu vou costurar o tirante no canal do zíper. Eu uso essa costura que eu fiz como medida aqui para costurar na minha beiradinha. Posiciono bem certinho para não ficar torto. Venho aqui e passo uma costura com meio pé de máquina, porque na verdade essa costura aqui é só uma costura para prender esse tirante, e na hora que eu juntar a outra parte do canal do fole, eu não precisar me preocupar com o posicionamento dessa peça, tá? Para ele não correr o risco de sair do lugar. Tá vendo os dois tirantes posicionados? Feito isso, eu venho com a minha outra tira de 7 centímetros, porque essa é a medida que vai ficar aqui. Vou posicionar aqui e vou passar uma costura com meio pé de máquina, tá? E aí depois eu venho e faço o acabamento com o viés. Na hora que eu fizer o acabamento com o viés, é que eu passo a costura com um pé de máquina. Aí eu desviro aqui e passo a minha costurinha de segurança. Eu troquei a posição da câmera aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tá bom? Espero que vocês gostem. Desse lado e desse lado. Agora eu vou refilar o excesso e vou costurar o viés de boneon preto. É um viés que eu gosto de usar, porque ele tem uma leve elasticidade, então quando precisa em curva, ele abraça direitinho a peça, sabe? Então eu acho que é bem legal, o acabamento fica bem bonito, fora que é muito mais fácil de trabalhar.
O viés de Boneon, ele tem essa marquinha aqui no meio, acho que dá pra ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem essa marquinha aqui no meio, então é só dobrar e abraçar o seu material. E aqui eu vou fazer uma costurinha com um pé de máquina. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar a peça e vou rebater aqui essa costura com meio pé de máquina. Para quem não sabe, eu uso a chama do isqueiro para selar a pontinha dos materiais que tem nylon para não desfiar. Só que eu uso a parte azul da chama, tá? A parte amarela da chama, ela é que queima, é que suja o material. E a parte azul não. Então, é mais para selar mesmo a pontinha daquele material ali. Feito isso, ó, eu tô com o meu canal do zíper pronto. Eu vou juntar aqui costura com costura para poder medir o meio, tanto de um lado quanto do outro. E assim a gente ter a certeza de prender as peças no final, né? Juntar tanto os espelhos quanto o fole e eles ficarem certinhos. Então, eu vou juntar aqui, costura com costura, tanto desse lado quanto do outro. E vou dar um pique em cada beiradinha do silicone. Estico aqui, sem fazer força, não precisa fazer força, só para medir o meio. Faço um piquezinho bem pequenininho. Aqui também, do outro lado. E faço a mesma coisa na parte fixa do fole, que é o fundo, né, da bolsa. Ficou com um piquezinho de um lado, do outro, e aqui é onde tem o zíper também, ó. Aqui e aqui. Ó, meu canal tá prontinho. Vou separar ele aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o acabamento na parte de cima do bolso. É uma costura de acabamento, é só um detalhe mesmo. Se você não quiser, não precisa. Se você for usar outro tipo de material e for um material que necessita do forro, você vai ter que fazer essa costura de acabamento para poder ficar com um acabamento melhor, né? Feito isso, eu vou unir o bolso à parte de trás da bolsa, que eu defini que eu quero esse bolso lá atrás. Esqueci de medir aqui, marcar o meio. É bom marcar pra gente poder saber se a peça tá bem posicionada, né? Eu decidi que o bolso vai ficar atrás, como eu mostrei naquela outra, ó. Tá vendo? O bolso tá aqui, então na hora que colocar a bolsa no corpo, o bolso tá rente ao corpo, fica mais seguro. E o outro lado vai ter a etiquetinha. Então, eu vou juntar aqui, ó, meio com meio. Vou pregar aqui com clips. Vou posicionar e vou passar uma costura de segurança. A costura de segurança, nesse caso, é para posicionar a peça, né, aqui o bolso, no corpo, né, no espelho da bolsa, sem você precisar preocupar se tá no lugar ou não. Da mesma forma como eu fiz com o tirante.
Vou conferir aqui para ver se tá certinho a altura. Tem que estar com 4, porque se o corpo tem 18 e o bolso tem 14, então a altura tem que estar com 4. Tá posicionado direitinho. Agora eu vou passar a costura de segurança aqui. Feito isso, ó, ficou assim. Eu vou reservar e agora eu vou posicionar a minha etiqueta. Essa minha etiqueta eu fiz com um clichê. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu fiz com um clichê no Montana. Eu vou posicionar ela aqui direitinho. Mais pro lado direito da bolsa. Eu vou prender ela com uma fita dupla face só pra posicionar, tá? Só um pedacinho de fita dupla face, não tem lugar certo. Eu quero ela aqui embaixo, da mesma forma que eu fiz com essa aqui, ó. Vocês estão vendo espelhado, mas a etiqueta fica do lado esquerdo da bolsa, tá bom? Eu posicionei assim. E aí, agora eu venho e passo uma costura em toda a volta da etiqueta. Também com meio pezinho de máquina. Vou puxar essa outra ponta também pro avesso. É só por uma questão de fazer um acabamento melhor, né? Porque aí eu dou uma puxada na linha, fazendo com que o nó da laçada fique entre o material. Então, não corre o risco de desfiar. E aí, eu venho também aqui com a parte azul da chama e queimo. E aí, ó, tá posicionada a minha etiqueta. Vendo? Costura certinho. E agora, eu vou pregar meu viés, tá? Para isso, eu vou trocar o pé da máquina, pé calcador. Até então, eu tava usando o pé comum, né? Agora, eu vou colocar um pé de zíper, que é esse que tem um furinho no meio. Com o pezinho trocado, deixa eu ver se apagando fica melhor para vocês verem. Eu cortei aqui um pedacinho de silicone preto, que é a mesma cor do vivo que eu vou usar. Então, eu preferi usar ele como acabamento para ficar o mais discreto possível. Vou fazer um piquezinho aqui no meio dele, vou posicionar no meio que eu já tinha marcado aqui, ó, da minha peça, e vou começar por baixo, tá? Agora, eu vou posicionar eu tô costurando bem na beiradinha do material, tá? Eu vou posicionar o meu vivo, aqui, ó, com a barriguinha pra dentro do tecido, então, eu vou costurar nessa parte chata aqui. Agora, ó, quando eu tô chegando quase no final, eu vou ver aqui onde tá o início do meu vivo. Vou posicionar a minha tesoura aqui no mesmo lugar, bem encostando aqui, ó, tá vendo? Encostando aqui, pra poder cortar o meu vivo do tamanho certo. Ele vai encaixar aqui direitinho, e aí eu abaixo a minha pecinha de acabamento. E continuo a minha costura. Peça finalizada, ó, o vivo todo passadinho, encostando na beiradinha aqui, ó, do material, nas curvinhas também, bem certinho, ó. Vou reservar e vou fazer a mesma coisa na parte de trás da bolsa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o feitio da bolsa, juntando o corpo no meu aro de
do fole, né? Fole, o que que é? É a peça que dá profundidade na bolsa. Então, eu vou começar a unir a bolsa, né? Pela parte de baixo. Vou juntar aqui meio com meio, onde eu tinha feito as marcações, e vou juntar com o meu grampinho. E aí, ó, tá vendo? Fica certinho do lado de lá. Agora, eu vou passar uma costurinha com esse mesmo pezinho de zíper aqui, pra juntar as duas peças. Olha só, peça costurada, vendo? As costuras estão todas certinhas, ó. Juntei aqui a parte do corpo com a parte do fole. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado do espelho, que é o do fundo. Certinho. As medidas batendo perfeitamente. Essa foi uma peça que eu criei, né? Que eu desenvolvi as medidas para poder ensinar no curso que eu ministrei esses dias aí para trás, que foi o Enfim Desvendando o Fole, que é um curso que eu criei para ensinar vocês a medirem o fole para qualquer tipo de peça que vocês queiram costurar e assim ter a liberdade de criação. É uma forma de abrir a porta para a criatividade de todo mundo. O curso foi um barato, eu fiquei muito feliz com o resultado, mas foram 4 turmas só e eu espero, estou me programando e planejando até o fim do ano abrir mais turmas, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou juntar as duas partes, o espelho com o fole. Essa parte é um pouquinho mais difícil, porque já tem o outro lado do espelho, mas com paciência e calma você vai lá, você consegue. Ficou direitinho. E agora, vou finalizar a bolsa passando o viés nesse lado e nesse lado da bolsa. O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar mais uma vez o meu pé calcador e vou, dessa vez, colocar o pé de vivo. Ah, não usei o pé de vivo para colocar o vivo. Não, não usei. Usei o pé de viés, o pé de zíper para colocar o vivo. E agora, para colocar o viés, eu vou colocar o pezinho de vivo, que é esse que tem essa entradinha aqui, né? Que é para passagem do plástico ali. Eu faço dessa forma para evitar a costura repetitiva no mesmo posicionamento da bolsa, né? Eu vou vir aqui agora, conferir, ver se as minhas costuras estão direitinhas. Eu vou dar uma refiladinha aqui nessa lateral. Só uma acertadinha aqui nas beiradinhas. E agora, eu vou passar o viés e a peça tá pronta. Vou queimar a beiradinha do meu viés aqui, que é o viés de Boneon, né? Só para ele não desfiar. E vou abraçar a minha bolsa pelo meio, né? Aqui, ó. Ele tá aqui, eu vou dobrar no meio, vou posicionar aqui. Vou passar a costura de fora a fora.
com o meu pezinho. Então, eu vou sentindo ali onde que o vivo da bolsa encaixa direitinho na canaletinha do pé calcador. Chegando aqui no final, eu faço uma dobrinha, corto e termino a costura. Agora eu puxo aqui a linha para o outro lado, dou uma puxadinha assim para colocar a laçada no meio do material, né? E aí, olha, nosso viés ficou certinho, tanto de um lado quanto de um outro, bem posicionado. Olha, uma costura bem certinha aqui. Eu vou fazer do outro lado pra gente poder desvirar. Olha, ficou certinho. Nossa peça tá pronta. Eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Então tá aqui, ó, a bolsa já toda prontinha, com o viés colocado. Ó, como é que ficou linda a costura. Bem posicionado. Agora a gente vai desvirar. Como é que a gente faz para desvirar? Primeiro a gente começa pela parte do zíper. Então, a gente vem aqui com todo carinho e amor e desvira um lado, desvira o outro lado. Óbvio que essa peça é uma peça de silicone, que é um plástico. Pelo tamanho dela, ela vai ser mais fácil de desvirar. Ela não tem muito detalhe, né, de bolso. Então, ela não tem muita camada. Até, inclusive, por isso que eu fiz esse modelo aqui com vocês, para vocês verem como que é fácil fazer uma shoulder bag. Vou acertar aqui as beiradinhas. Dá para fazer em qualquer material, de qualquer formato. Vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, tá? Olha que chuchu que ficou essa bolsa. O acabamento certinho aqui do vivo. Aqui atrás ela tem esse bolso. E o charme é a alça que tá aqui. E eu coloquei ela com o mosquetão, porque se você quiser, você pode trocar a alça. Você pode brincar com a alça. Eu faço isso muito aqui no ateliê. Eu tenho cliente que tem coleção de alça, porque as estampas são muito lindas, né? Ai, agarrei aqui pra colocar, ó. Olha que chuchu que ficou. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue o canal se você não segue ainda. Ativa o sininho para você receber notificações dos vídeos novos que a gente sempre lança aqui, e compartilha com as pessoas. Quanto mais gente tiver aqui, maior vai ser a multiplicação dos ensinamentos, tanto da minha parte para vocês, quanto de vocês para mim também, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo. Ah, e antes que eu esqueça, se fizer a bolsa, me marca. Deixa eu ver o que vocês estão aprontando por aí. Meu arroba é Patrícia Leal Ateliê, tanto no Instagram quanto no Facebook.